Paz do Senhor Jesus, queridos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grande, de uma forma poderosa. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz, do Ministério Semeando Vida, e é com muito prazer, é uma alegria muito grande para mim nesse momento poder estar desfrutando através desse vídeo, abençoando você, enriquecendo você de conhecimento, você que é um obreiro, você que é alguém que almeja um ministério de libertação. Nós vamos dar início aqui com a série Possessão Demoníaca, como identificar a vida de uma pessoa endemoniada, e eu quero, em nome de Jesus, que você desfrute ao máximo desse vídeo. Não se esqueça e se inscreva nesse canal para que você seja ricamente abençoado, querido. Se inscrevendo nesse canal, você é ricamente abençoado através de conhecimento, através de estudos bíblicos, e o canal ele tem esse intuito de abençoar a sua vida cristã, amém? Você que é obreiro, você que almeja abrir o seu ministério, fundar o seu ministério, você que almeja ser um obreiro preparado, um obreiro que vai praticar, colocar em prática todo o conhecimento que você adquiriu. É para você esse canal. Não se esquece de inscrever, compartilha esse vídeo, dá o likezinho aí no nosso vídeo e nos ajude, querido. Nos ajude na propagação do evangelho, amém? Queridos, abra sua Bíblia, nós temos como base Marcos capítulo de número 9, isso mesmo, aonde a Bíblia fala sobre o jovem lunático, isso mesmo. Veja o que a Bíblia diz sobre o jovem lunático. A Bíblia diz assim, no versículo de número 14, a Bíblia diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou-lhe os escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Amém, querido? Quero que, através desse vídeo, você entenda o que é uma possessão demoníaca. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, queridos. E sendo a imagem e semelhança de Deus, nós possuímos inimigos. Veja o que Pedro diz em um relato na Bíblia. Pedro diz: Vigiai e sede sóbrios, porque o vosso adversário, Satanás, ele anda ao vosso derredor, bramando e rugindo, bramando como leão e rugindo, e buscando a quem possa tragar. Nós temos um adversário, e esse adversário é Satanás e seus demônios. Queridos, a Bíblia, e nós lemos um texto aqui de um jovem lunático. A Bíblia diz que o rapaz era jovem. Você que é jovem, você tem uma vida pela frente. Esse jovem lunático da Bíblia, ele tinha uma vida maravilhosa pela frente, mas ele foi possesso por espíritos malignos. E a Bíblia, eu quero que você enfatize isso. A Bíblia diz que este espírito que acompanhava a vida do jovem lunático, a Bíblia diz que este espírito, querido, veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que este espírito, por onde quer que o apanhava, a Bíblia diz que este espírito despedaçava o rapaz, ou seja, machucava o rapaz. Você está vendo esse vídeo e eu quero que você entenda, chegue a esse entendimento. Quantas pessoas estão sendo destruídas por demônios? Quantas pessoas estão sendo destruídas por possessões malignas? A definição de demônios é anjos caídos, espíritos que promovem a maldade aqui na terra. Você talvez não deve... Existem pessoas que têm incredulidade em relação a isso. Tem um pouco de resistência quando se fala desse assunto de libertação. Mas ele é real no nosso meio evangélico. Nós que somos cristãos, nós temos que saber lidar com essa situação. E veja que interessante, amado. Veja que interessante. Eu observo aqui nesse texto que esse demônio, esse espírito atacava
atacava não só a parte, não só a parte espiritual do rapaz, mas ele atacava também outras áreas da vida do rapaz. E nesta série Possessão Demoníaca, eu quero aqui trazer ensinamentos para você que vão agregar muito conhecimento para você, e você vai conseguir detectar, através de sintomas, pessoas que estão possessas de espíritos malignos. Nós iniciamos hoje com a primeira esfera que o diabo trabalha na vida de alguém. Existem 3 áreas que os demônios atuam na vida do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Quais são as áreas, pastor Luiz? Primeira área é a área física. Segunda área é a área psicológica. E a terceira área é a área espiritual. E hoje eu quero tratar sobre a área física. Como nós identificamos uma pessoa possessa e endemoniada, carregada de espíritos? A Bíblia, ela é recheada de exemplos de pessoas possessas. Isso é atual para os dias de hoje. Muitas pessoas estão possessas, carregadas, sendo destruídas por espíritos desprovidos, espíritos malignos, ou seja, demônios. Nós vemos aqui o jovem lunático. Então vamos falar sobre, em primeira instância, vamos falar sobre a área física que os demônios atacam. Toda pessoa possessa, ela apresenta sintomas. Isso você tem que observar. Toda pessoa possessa, ela apresenta sintomas. Grave isso, sintomas. Quais são os sintomas físicos que é apresentado na vida de uma pessoa possessa? Esse jovem lunático, ele apresenta sintomas. Apresenta sintomas físicos. Você analisou aqui que a Bíblia diz que ele ia se secando, ou seja, cada vez que aquela possessão atuava de uma forma poderosa na vida dele, ele ia se definhando. Então eu gostaria que você entendesse isso. Isso é de suma importância para a sua vida. Nós precisamos entender esta área, que são muitas as pessoas não se preocupam nesta área dentro da igreja, mas é uma área fundamental, porque muitas pessoas estão possessas de espíritos, estão sendo destruídas, casamentos estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas, pessoas estão sendo destruídas por causa de demônios. Por causa de demônios. É isso mesmo. O que faz uma pessoa beber ao ponto de cair e ficar totalmente prostrada? O que faz uma pessoa cheirar pinos e pinos de cocaína, um atrás do outro, sem um controle? O que faz uma pessoa pegar todo o patrimônio e colocar dentro de uma mesa de baralho, de jogatinas de azar e destruir uma família inteira? Me responda para mim. O que faz uma mulher se prostituir com 20, 30 homens num dia por causa de dinheiro? Diga para mim. Diga para mim. São demônios. Eu não sou um ensinador que... Claro, nós não devemos espiritualizar tudo. Mas eu quero que você entenda que, na maioria, a porcentagem maior são demônios. Queridos, os demônios têm atuado e têm destruído muitas e muitas vidas. Então você que está numa igreja, você que é um obreiro, eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque ele atua em áreas da nossa vida. Ele é o nosso adversário. Então redobre a atenção. Como se identifica um demônio, uma pessoa possessa de espíritos malignos? Temos o texto, o jovem lunático. Ele ia se secando. A área física dele já estava sendo alterada por este espírito. Então vamos lá. Sintomas físicos de uma pessoa endemoniada. Redobre a atenção. Ela adquire uma força, o quê? Sobre-humana. Uma pessoa endemoniada, querido, ela adquire uma força sobre-humana, uma força que está além da força dela.
Quantas vezes eu fui fazer trabalho de libertação e eu chegava lá, a pessoa tinha uma força totalmente incontestável. Uma pessoa endemoniada, você olha sintomas físicos e você analisa, ela possui uma força incontrolável, uma força sobre-humana. Ela se torna, por muitas vezes, uma pessoa violenta, ela se torna uma pessoa autodestrutiva. Quantos trabalhos de libertação eu fiz na minha vida, onde eu chegava para orar pela vida de alguém ali, chegava na casa de uma pessoa, a pessoa tinha quebrado a casa inteira. Isso é real, querido. Isso acontece. Isso acontece. A pessoa, ela adquire uma força sobre-humana, não está nela. Outro sintoma físico. A expressão facial da pessoa, ela é transformada, ela é mudada. Eu espero que você entenda isso. Quando uma pessoa está possessa, ela adquire força sobre-humana, a expressão da face dela, do rosto dela, é totalmente transformado, ou seja, olhar irado, olhar malicioso, olhar de sedução, tudo isso está relacionado com possessão. Tudo isso está relacionado com possessão, querido. Você precisa entender isso. Terceiro sintoma físico, mudança na voz. A pessoa, ela tem a voz alterada. Ela muda a voz. Ela altera, ela tem alterações na sua voz. Aspereza na voz. A voz é zombaria, apresenta zombaria na voz. Acusação. O diabo é o pai da mentira. Ele vai acusar, ele acusa. Quantos trabalhos de libertação eu já presenciei, já fiz, onde o diabo acusava, ele lança palavras acusando a pessoa que está ali fazendo aquele trabalho de libertação. Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando a vocês, amados? Zombaria, rouquidão, pessoas rosnam. Você viu aqui que o jovem lunático, ele rangia os dentes. O físico é alterado. Então você precisa analisar sintomas como esse. Outro sintoma, sintomas semelhantes a epilepsia, exemplo, convulsões e prostração. A pessoa está saudável e do nada ela tem ataques sobre-humanos. Prostração, exemplo, a pessoa está saudável ali, querido. Ela está saudável ali, mas de repente ela se prostra, cai numa cama e ela fica prostrada ali e nada tira ela dali. Demônio, querido. Demônio. Característica física, que é a última característica física apresentada no corpo de uma pessoa possessa. Grave isso. Insensibilidade à dor. O endemoniado, ele não sente dor. Você pode bater, ela pode tomar a porrada que for, querido. Não vai sentir dor, porque o que está nela é sobre-humano. É um espírito maligno que atua no corpo dela. Vocês estão entendendo? O jovem lunático, ele se definhava, ou seja, é uma área que o diabo atua, a área física do ser humano. Ele quer destruir o físico do ser humano. Eu espero que possa ter sido claro e objetivo aqui para você. Que Deus lhe abençoe, que Ele te enriqueça com esse conhecimento em nome de Jesus. Nós estamos na série Possessão Demoníaca. Deus te abençoe e que você saiba identificar uma pessoa endemoniada.